Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje o 17º domingo do tempo comum, continuamos a refletir sobre as parábolas do reino. No trecho que meditamos neste domingo, que inclusive encerra esse conjunto de parábolas do reino, no capítulo 13, nosso Senhor Jesus Cristo nos apresenta outras 3 parábolas, onde nas 2 primeiras ele torna evidente para nós o valor imensurável desse reino que ele veio nos apresentar, usando, por exemplo, as imagens do tesouro escondido em campo e também a de um comprador de pérolas preciosas, a ponto de se desfazer de tudo para adquirir esses bens. Na segunda parte do Evangelho, também deste domingo, é-nos apresentada a parábola da pescaria, em cuja rede vem peixes bons à comercialização e outros imprestáveis. Nesta imagem, portanto, está implicada aí exatamente o acontecimento do juízo final que nosso Senhor Jesus Cristo quis apresentar-nos assim por meio desta parábola. À luz das leituras deste dia, devemos, portanto, refletir quais são as nossas prioridades e também refletir nos valores sobre os quais nós fundamentamos toda a nossa existência aqui neste mundo. Neste sentido, devemos continuamente pedir a sabedoria de Deus para discernir nestas coisas, como fez então Salomão também na primeira leitura que nós escutamos hoje. Ora, meus prezados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta que façamos do reino exatamente a nossa prioridade de vida, ou seja, a prioridade fundamental da nossa existência. Todos os outros valores que assim se apresentam durante a nossa existência terrena devem ser colocados, portanto, no segundo plano, face a esse tesouro supremo, que é o reino de Deus, tal como ele nos apresenta hoje. Ora, o ingresso no reino está diretamente relacionado com aquilo que escolhemos como prioridade da nossa vida. Isto ficará claro para cada um de nós, na nossa individualidade, exatamente no acontecimento do juízo final, quando nosso Senhor vier em sua glória para julgar os vivos e os mortos. A ressurreição de todos nós, de todos aqueles que viveram aqui neste mundo, ou seja, a ressurreição dos mortos, e consequentemente nesses mortos compreendem-se tanto os justos quanto os pecadores, há de acontecer exatamente no juízo final. Será a hora em que todos os que estão nos túmulos, como diz nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 5 do Evangelho de São João, vão ouvir a sua voz e então sairão. E continua nosso Senhor dizendo: os que tiverem praticado o bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de condenação. Lamentavelmente, nós constatamos que o mundo de hoje, tal como ele está constituído, reduziu o seu horizonte existencial às realidades materiais. O culto ao corpo, a busca exagerada por bens materiais, a ânsia pelo poder, a busca desenfreada pelo poder e pelo dinheiro sobre uma maioria desprovida de bens, de direitos. Tudo isso desemboca numa realidade em que as pessoas já não pensam mais no céu e no inferno, e muito menos ainda na sua salvação e, o que é pior, na sua condenação. O indivíduo, ele deixa-se reduzir a coisa a algo descartável, manipulável, permitindo que outros pensem por ele e também por ele decidam. Os relacionamentos que estão se constituindo hoje, todos eles assumem
não mais um caráter de estabilidade, mas de fugacidade. Vivemos na sociedade do provisório, nada mais é estável, nem mesmo os relacionamentos pessoais. Isto é o que nós temos verificado em uma sociedade que se quis fazer completamente materialista, dispensando Deus da sua existência. É diante desse quadro sombrio que os cristãos católicos estão inseridos, e neste contexto nós somos chamados a romper com essa lógica, levando a luz de Cristo onde quer que estejamos, para que todos compreendam que o nosso valor não pode ser medido pelo que o mundo nos apresenta ou oferece. O nosso valor está em Deus, está no céu. Os homens da nossa época, crentes e não crentes, precisam ser advertidos sobre o risco que é usarmos mal a nossa liberdade. Não há autêntica liberdade fora do projeto de salvação que Deus preparou para nós. Próximo de Deus, só há salvação. Fora desse projeto, e portanto distante de Deus, não há salvação e sim condenação. Estes são dois aspectos deixados de lado pelo mundo atual. Deus não predestina ninguém para o inferno. Isto é verdade e é exatamente isso que ensina a sã doutrina católica. No entanto, se o céu existe como prêmio para os justos, o inferno também existe como prêmio para os injustos, para os maus, para os pecadores, para os que se obstinam exatamente na prática da maldade, da iniquidade. Isto nos recorda o Catecismo da Igreja Católica quando diz o seguinte, no seu parágrafo 1037. Para ter semelhante destino, é preciso haver uma aversão voluntária a Deus, ou seja, o pecado mortal, e persistir nela até o fim. Na liturgia eucarística e nas orações cotidianas de seus fiéis, a Igreja implora a misericórdia de Deus, que não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam. E continua ainda o Catecismo, agora entre os números 1039 e 1041, colocando o seguinte acento. É perante Cristo que será definitivamente descoberto a verdade da relação de cada homem com Deus. O juízo final revelará até as suas últimas consequências o que cada um tiver feito ou deixado de fazer de bem durante a sua vida terrena. Pelo juízo final, nós ficaremos a saber o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais Deus, em sua providência, tudo conduziu para o seu fim último. O juízo final revelará como a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas pelas suas criaturas e como o seu amor é mais forte do que a morte. Então, aqui está este ensinamento profundo a respeito dos acontecimentos finais da história humana, que terão o seu ponto alto exatamente no juízo final. A mensagem, portanto, do juízo final é um apelo para cada um de nós à conversão, enquanto Deus dá a cada um de nós, a cada ser humano, o tempo favorável, o tempo da salvação. Sabendo que fomos predestinados, como nos recorda São Paulo na segunda leitura da Carta aos Romanos, devemos então empenhar-nos no sentido de não perdermos o foco da nossa vida aqui neste mundo, que é Cristo, nossa meta de salvação. Que a Virgem Maria, aquela que é a mãe de todos os cristãos, possa então auxiliar-nos com a sua graça. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.